Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de ensino religioso, sexto ano. Eu sou o professor Yuri Lima e vou te acompanhar no decorrer desta aula de hoje. Quero que você olhe com muita atenção cada ideia, cada parte desta aula, para bem respondermos a nossa DLI, para bem participarmos da nossa interatividade, tá bom? Então, o tema da nossa aula de hoje é religião, harmonia e respeito. Então, a você, meu caro aluno, o que nós queremos no decorrer desta aula? Primeiro, entender o fenômeno religioso como algo bem diversificado. Nós temos uma gama de culturas, uma diversidade de religiões aí pelo mundo afora. No primeiro momento, eu quero te convidar a fazer um olhar panorâmico rápido sobre várias religiões. É claro que essas religiões, vocês vão ter a oportunidade de aprofundar sobre elas no sétimo ano, mas nesse primeiro momento vamos fazer uma panorâmica sobre as várias religiões, sobre esses vários olhares religiosos que tem aí pelo planeta, aqui pelo mundo afora, né? No segundo momento, eu quero te convidar a pensar por que é necessário nós olharmos com carinho e acolhermos as diferentes religiões. E no terceiro momento, eu quero te convidar a pensar quais as atitudes que devemos ter diante do outro ou das diversas religiões, de pessoas que têm suas religiões, né? Então, nesse primeiro momento, as diversas religiões que vamos apresentar. No segundo momento, por que isso acontece e alguns conceitos muito importantes em relação ao respeito religioso, a tolerância religiosa. E no terceiro momento, um convite para você ter algumas atitudes muito importantes para bem viver, para bem conviver, tá bom? Então, eu quero te convidar nesse momento para olhar para algumas religiões. Vamos começar pelas religiões um pouco mais distantes da gente, lá da Ásia. Depois vamos vir para cá, vamos vir aqui para o Ocidente, para as maiores religiões, e depois vamos terminar com as religiões mais predominantes aqui no Brasil. Vou com a primeira religião aqui, né? O mundo tem diferentes religiões, né? O hinduísmo, né? O hinduísmo é uma religião politeísta, é a terceira maior religião do mundo, né? O que é religião politeísta? Porque tem muitos deuses, né? Tem muitas entidades, tem muitas divindades. E aí o hinduísmo é uma religião que é muito presente, principalmente naquela região da Índia, né? Depois eu vou te apresentar uma outra religião aqui. Você está vendo aqui? Né? O budismo. Né? O budismo não é só uma religião, mas também é um sistema ético e filosófico. Né? Buda não é considerado como uma espécie de Deus. Ele é considerado como um iluminado, uma pessoa que teve uma vida muito reta, muito equilibrada, né? Então, a gente vai ver o budismo como uma religião que é muito presente naquela região da Índia, China, né? Quem já ouviu falar ali do Tibete, né? Que você tem muitos mosteiros budistas, né? E aí você vai perceber uma religião que trabalha muito essa dimensão da filosofia de vida, né? Se você pesquisar um pouco mais, você vai ver os mantras budistas, tem coisas muito bonitas naquela região, né? Vou te convidar para ver uma outra religião aqui do lado aqui. Não, isso. O taoísmo. O taoísmo é uma religião de filosofia chinesa, baseia-se no sistema politeísta e filosófico. O que significa isso? Significa o seguinte, que além de ser uma religião que tem muitos deuses, muitas divindades, que está localizado lá na China, né? Então tu imagina que tem um grande número de seguidores, ele também é um tipo de religião que se baseia no sistema filosófico, né? De um olhar sobre o bem e o mal que realmente tem uma convivialidade, né? Vamos agora ver uma outra religião lá asiática que a gente não tem muito contato, né? O shintoísmo. Shintoísmo é uma crença religiosa que surgiu no Japão. Ela é formada por uma série de lendas e mitos que explicam a origem no mundo, da vida e da família imperial japonesa. Ou seja, é uma religião que tem muita ligação com
política, né? Esse é bem interessante, né? Então, você vai ver que a família imperial ela tem todo um status, principalmente lá no Japão, a partir do shintoísmo, né? A próxima religião que eu vou te convidar a ver é algo já mais próximo da gente, né? Eu digo que, na verdade, é o parente aí do cristianismo, que é o judaísmo. O judaísmo foi uma religião que foi surgida ali naquela região do Oriente Médio, né? Que tem como figura ainda a espera do Messias, e tem como principal livro sagrado a Torá, que seriam os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E que não considera Jesus como um bom profeta, mas não é Deus, né? O judaísmo, ele trabalha muito a questão do profetismo, mas um advento que Deus vai ainda mandar o seu Messias, e que nós, como humanidade, temos que nos preparar para essa vinda do seu enviado, né? Depois nós vamos ver, na próxima cartela, o cristianismo, que já é algo mais próximo da gente, né? Que, por sinal, é um dos maiores movimentos religiosos no mundo. A primeira modalidade que eu queria te convidar que seria os cristãos católicos. E aqui, os católicos, a gente tem que dividir em 3 grandes ramos. Os católicos romanos, que têm a relação com o Papa, né? Os católicos ortodoxos, que é uma série de igrejas independentes ali na Ásia, né, no Oriente Médio, na Rússia, e os católicos anglicanos, né, que a igreja anglicana se considera um catolicismo reformado, que seria esse meio termo entre os ritos católicos e a inspiração protestante, né? E aí, o que a gente pode pensar em relação aos cristãos católicos, em geral? Que eles têm a questão dos sacramentos, tem a dimensão da hierarquia, do episcopado, dos bispos, né? E tem a dimensão também dos símbolos, né? Que faz com que o credo niceno-constantinopolitano, ele é um credo que rege as igrejas católicas, né? Depois vamos ver a próxima cartela, os cristãos protestantes, que vão basear na questão da graça de Deus, né? A graça basta, a Bíblia, a questão do pastor, já tem um governo muito mais descentralizado, diferente dos cristãos católicos, né? E logo em seguida, nós vamos ver o islamismo, né? O islamismo é uma das maiores religiões que temos aí no mundo afora, né? Só para vocês terem uma ideia, o islamismo, ele é majoritário em muitas partes da África, do Oriente Médio. E qual é a característica do islamismo, né? Tem como seu enviado, seu profeta principal, Maomé, que anuncia que Deus ele é único. E aí o islamismo é bem interessante porque tem uma espiritualidade muito baseada na questão da unicidade de Deus. Tem como principal livro sagrado o Alcorão, né? E eles estimulam, sim, muitas coisas bonitas na área da caridade, do diálogo. O bom islamismo, o islamismo puro, ele, de certa forma, ele é extremamente dialogal. Ele considera, por exemplo, Jesus como um profeta e outras figuras da Bíblia também como profetas, mas o seu principal profeta realmente é Maomé. Vindo um pouquinho mais para cá para o Brasil, nós vamos ver as religiões afro-brasileiras. E aqui nas religiões afro-brasileiras nós podemos ver o candomblé e a umbanda. O candomblé e a umbanda são provenientes da África. Você vai ver que, na verdade, tem uma relação muito grande com várias divindades, então é politeísta, mas também uma grande relação com essa questão da ancestralidade, né? Principalmente a Umbanda, que vai, de certa forma, ter essa miscigenação com o catolicismo popular, e o candomblé, que vai ter essa forte ligação com as divindades, com os ritos, com a Mãe África, né? Depois vamos ver um outro fenômeno que é muito forte aqui no Brasil, que na próxima cartela, que é
as religiões indígenas. As religiões indígenas, principalmente aqui no Amazonas, ela tem tudo a ver com a dimensão da natureza. Tudo está interligado, né? Os espíritos da floresta, né? Os mitos, né? Tudo está em confluência para bem convivermos com a natureza, né? Aqui na Amazônia, principalmente, nós temos muitas etnias indígenas que têm seus mitos, suas lendas, seus ritos, né? E, de certa forma, nós temos uma grande ligação com as religiões indígenas, principalmente por conta da nossa religiosidade popular que temos aqui na Amazônia, né? Agora, eu vou te convidar a pensar, depois que nós fizemos essa panorâmica em relação a todas essas religiões, eu quero te convidar a pensar as diferentes religiões e o que é necessário para a gente... Por que elas são necessárias? É necessário a harmonia, o respeito com relação a essas diferentes religiões. É na religião que muitas pessoas buscam ensinamentos para ter uma vida mais feliz. Esse talvez seja o coração de todo o olhar da aula de hoje, né? Muitas pessoas buscam a religião para ter uma vida mais feliz. Mas, da nossa parte, o que deve acontecer? Presta atenção em mim. Olha só que frase bonita aqui do Victor Hugo, né? A tolerância é a melhor religião, né? A tolerância é a melhor religião. Então, o respeito, a tolerância, ela deve estar expresso no quê? Presta atenção aqui agora. As pessoas de todas as religiões devem ser tratadas com respeito, né? Uma outra atitude que você pode ter também é o seguinte, ó. Presta atenção aí. É necessário a gente respeitar os outros, principalmente quando é de outra religião. Também significa viver sem brigas, cultivar sempre a paz, né? Uma outra atitude que você pode ter em relação ao respeito com o outro ou de outras religiões é não fazer aos outros o que não queremos que os outros nos façam, né? Então essa é a dimensão do respeito, mas um respeito que parte a partir do quê? De nós. Nós não devemos fazer aos outros o que não queremos que façam conosco mesmo. Por outro lado, temos uma outra atitude muito bacana que devemos cultivar. Ajudar os outros é aceitar a ajuda deles, né? Então, é ajudar e se deixar ser ajudado. Muitas das vezes, eu não sei vocês, mas eu já vi situações de pessoas que não gostam muito de receber ajuda. Mas é necessário a gente também admitir a nossa dependência, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Da mesma maneira que é necessário também que a gente ajude outras pessoas. E, por fim, eu quero te convidar também a uma outra atitude muito interessante, que é necessário, diante do tema que nós refletimos, a necessidade de a gente dialogar com as pessoas. O outro, ele é tão importante quanto a minha vida. E, por fim, eu quero te convidar a pensar uma ideia. Respeitar os outros significa procurar ser mais solidário, principalmente com aqueles que mais precisam de nossa ajuda, tá? Então, diante disso tudo, o que ficou como ideia geral em relação ao nosso assunto de hoje? O mundo, ele é construído com uma diversidade de religiões, com uma diversidade de olhares, uma diversidade de pessoas. As pessoas procuram religião para serem felizes e fazer também outras pessoas serem felizes. E, por fim, a necessidade de a gente respeitar o outro do jeito que ele é, dialogar com o outro, acolher o outro, exercitar a tolerância para construir um mundo melhor, para construirmos um mundo mais harmonioso. Bem, meu caro aluno, minha cara aluna, eu te convido nesse momento, depois de toda essa reflexão, a olhar com muito carinho a nossa DLI de hoje, a participar no nosso chat e a juntos respondermos. Vamos então na nossa DLI de hoje?
Primeira questão, faça uma lista de coisas que colaborem para a boa convivência. Você vai fazer uma listazinha no seu caderno, assim, o que é necessário para uma boa convivência na família, uma boa convivência na escola, uma boa convivência nas igrejas que existem na sua comunidade, no seu bairro. Vai escrevendo aí uma listazinha. E a segunda questão, olha só. Se você tivesse superpoderes, o que você faria para construir um mundo melhor? Olha só que interessante, né? Se você tivesse superpoderes, o que você faria para fazer esse mundo um mundo melhor, para construir um mundo melhor? Né? Então, te convido, meu caro aluno, minha cara aluna, a escrever lá no chat a resposta das duas questões e daqui a pouquinho vamos corrigir juntos.
Olá, meu caro aluno, minha cara aluna. Você que está participando conosco pelas redes sociais, pela TV, né, pelo nosso aplicativo Aula em Casa, seja bem-vindo e bem-vinda. Sinta-se acolhido e acolhida. Acima de tudo, queremos que você possa se sentir extremamente feliz e também você possa construir juntos conosco, né, educação. Vamos então para a nossa DLI de hoje? Tá. A questão 1 é: faça uma lista de coisas que colaborem para a boa convivência. E aqui essa listazinha pode ser na família. O que ajuda na boa convivência na família? Vamos pensar, né? O que ajuda na boa convivência na escola? Com os colegas, com a professora, com os funcionários, com a diretora. O que nos ajuda na convivência nas igrejas do seu bairro, da sua comunidade? Então você faz uma listazinha, né? Beleza? Bem, o que é importante nesse primeiro momento nós pensarmos? É que essa resposta, ela deve, acima de tudo, deve estar centrada no respeito. Né? Se não houver respeito, se não houver essa dimensão, esse exercício do respeito com o outro, né? Essa empatia, se colocar no lugar do outro, fica muito difícil você, eu, cada um de nós promovermos uma boa convivência. Conviver é estar com outras pessoas. E pessoas que muitas das vezes são diferentes de nós, né? Por exemplo, na família, você já parou para pensar naquilo que você pode respeitar seus pais, respeitar seus parentes, ajudar de repente nas tarefas da casa, né? Se colocar sempre no lugar do seu pai, da sua mãe, do seu parente que te ajuda a criar e, ao mesmo tempo, ajudar. Afinal das contas, ajudar não dói. Na escola, já parou para pensar que muitas das vezes você pode estar aproveitando esse tempo para estudar mais, para colaborar, para perguntar, para não bagunçar tanto, para ajudar de repente os colegas nas tarefas, respeitar às vezes o outro, o coleguinha que é diferente de você, participar das tarefas da escola. Isso tudo também ajuda nessa tarefa da boa convivência na escola, né? E na igreja? Bem, a igreja ela deve ser sempre um símbolo de respeito, né? Um símbolo de acolhida. Um símbolo deve ser um lugar onde nós aprendamos mais e mais a amar. Em último caso, a gente nós só temos uma razão para viver nessa vida. Se nós entramos com as mãos vazias e saímos com as mãos vazias dessa vida. Mas a única coisa que carregamos nessa vida são as marcas dos corações daquelas pessoas que amamos e que tocamos e que acolhemos. Vamos então ver o comentário dessa questão? Com base em sua vivência pessoal e também com os conteúdos expostos ao longo desta aula, busca-se relacionar o que cada uma dessas instituições pode contribuir para a construção de uma boa convivência, que esteja centrada no respeito e na atenção ao outro, que é diferente em sua opção religiosa, em sua opção cultural. Então, a você que respondeu e que escreveu a listazinha aí de boa convivência e que tem a ver com essa resposta e com o que eu falei há pouco, meus parabéns, tá bom? Vamos agora para a segunda questão. Olha só que bacana, isso é um desafio para cada um de nós. Se você tivesse superpoderes, o que você faria para construir um mundo melhor? Eu te convido, você que está aí no aplicativo, nesse momento, escreve lá. Pode contribuir, vai ser muito bem-vinda a tua contribuição. Bem,
Vamos ver aqui a resposta da Mariana. Não, a Maria Rita, ela falou o seguinte, olha, se eu tivesse superpoderes, eu queria controlar o fogo para acabar com as queimadas. Né? E o Jefferson também falou a mesma coisa, eu também queria controlar, ter o controle para acabar com as queimadas. Né? E hoje, mais do que nunca, o mundo pede a preservação do nosso meio ambiente, a preservação dessa mãe natureza da nossa querida Amazônia. Né? Vamos então para o comentário em relação à resposta de hoje. Então a resposta pessoal, parabéns aos nossos colegas. Aqui busca-se valorizar os conhecimentos do aluno numa perspectiva de olhar este mundo de modo que possa ser aperfeiçoado e melhorado de acordo com os valores e atitudes que foram expostas ao longo dessa aula. Né? Então, tudo que colabora para construir esse mundo, para que esse mundo seja melhor, é muito bem-vindo. É uma tarefa que tanto você, quanto eu, como cada um de nós, somos convidados e convidadas a exercitar, a sermos felizes e fazermos os outros felizes, a fazermos um mundo cada vez melhor, onde, mais do que muros construídos, nós possamos ser pontes em direção ao outro, sempre cultivando a dimensão do diálogo, sempre cultivando a dimensão do respeito, sempre entendendo que nós somos parte dessa grande humanidade, dessa grande casa comum, dessa grande maloca que se chama humanidade. Meu caro aluno, minha cara aluna, muito agradecido por você estar conosco no decorrer dessa aula e vamos juntos construir educação. A sua aula continua no próximo vídeo.